Alexandre Matos vai aos Estados Unidos se reunir com a cúpula da 77. Alex Teixeira já foi comunicado que o Vasco não pretende renovar seu contrato. Vamos dizer isso. Vocês são salve, salve galera do Vascão. Mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Hoje o colega Casagrande disse o Vasco entrou em contato com o Curitiba para tentar negociar sobre o zagueiro Benjamin Koevic, né, do Curitiba. Eu não lembro de ver esse garoto, esse atleta em ação. Até das duas vezes que o Vasco enfrentou o Curitiba no último Campeonato Brasileiro, eu acho que ele teve uma atuação apagada nos dois jogos que passou exibido. No segundo jogo que o Vasco aplicou uma goleada de 5-1, então realmente não me lembro desse jogador. A gente fica um pé na frente, outro atrás, né? Quando se trata de um clube que caiu, né? Caiu o América Mineiro, o Curitiba, o Goiás e o Santos. Mas eu não lembro se ele foi um dos que se salvaram do Curitiba. Eu espero estar enganado, até porque o Ramon Dias também tem esse dom de recuperar jogadores que estão em baixa. O Maicon é um exemplo. E os dois laterais que o Vasco contou nesse ano, o Mita e o Paulo Henrique, também foram um exemplo desse poder, posso dizer, do Ramon Dias de recuperar jogadores desacreditados. Vamos aguardar para ver que seria um contrato por empréstimo por um ano e com obrigatoriedade de compra se o jogador chegar ao número X de partidas. Então vamos aguardar para ver se será esse mesmo o primeiro reforço do Vasco em 2024. Pois falei em reforço de 2024, o Júnior Alonso ainda se encontra no Rio de Janeiro, porém o clube russo diz que o Vasco não aumentou ainda a sua proposta, que eles acharam baixa. Eu sei que a torcida está angustiada, quer saber de reforços, porém, se vocês forem parar para pensar, nenhum dos grandes rivais do Vasco que vai enfrentar no Campeonato Brasileiro anunciaram nomes. Então, até essa semana no Natal vai ser muita especulação. Muito provavelmente os reforços, não só do Vasco, dos demais clubes, será depois do Natal, a caminho do Ano Novo. Geralmente é assim mesmo. Essa semana é muito mais especulação do que notícia de fato. Inclusive, o Fernando Quinteiro chegou a ser especulado como reforço do Vasco, está a caminho do Cruzeiro. O Cruzeiro que apresentou proposta para o jogador junto ao Servilha, dono dos direitos do atleta. Para vocês verem como que essa temporada, esse período, né, de pós-brasileiro até a semana do Natal é mais de especulação mesmo. Até porque a gente tem trauma também de presente de Natal, lembra do escudeiro, né? Mas vamos aguardar se o Vasco vai anunciar mesmo esse Koevic. Embora ele seja chileno, ele cria do Real Madrid. Teve um período no Palmeiras e agora o time brasileiro disputou com o Curitiba. Realmente não lembro desse atleta em campo, E o Alex, pode falar em saídas, o Vasco comunicou aos representantes do Alex Teixeira que não conta com o jogador para a próxima temporada. Ele que tem uma proposta do Atlético Paranaense, tudo encaminha que ele vai defender o Furacão na próxima temporada. Inclusive deve enfrentar o Vasco no Campeonato Brasileiro.
Mas o Vasco comunicou à staff do atleta que não irá renovar o contrato para a próxima temporada. Então, boa sorte ao Alex. Foi uma espécie de decepção, né, porque ele foi contratado em vez de Astro, né, ele saiu muito novo do Vasco, cria da casa do Vasco, fez parte daquele time campeão da Série B em 2009, e a gente esperava que aquela... Até eu estava no Maracanã cobrindo o jogo, né, naquele jogo contra o... Se não me engano, foi o Ceará, o último jogo da Série B de 2009. E a gente gritou até nunca mais Série B, mas depois a gente voltou ainda mais, infelizmente, voltamos mais vezes para a Série B, né, mais 4 vezes para a Série B. Contando aí com a não subida de 2021, mas tudo bem. E ele saiu depois daquela conquista da Série B, e a gente... Ele se destacou em campeonatos, né, da segunda prateleira da Europa, depois foi para a Ásia, destacou também na Ásia. E a torcida do Vasco está tão carente de ídolos, né? O último que a gente pode dizer que foram ídolos do Vasco foi aquela turma que ganhou a Copa do Brasil e quase ganhou um brasileiro. Depois dos últimos 20 anos para cá, podemos dizer até que o Nenê é ídolo, mas não teve uma história de grandes conquistas no Vasco. É a torcida tão carente que contou que o Alex Teixeira fosse aquele cara que fosse chamar a responsabilidade para si, fosse ser o cara de grandes dessa ressurreição do Vasco, mas ele não foi. Fora aquela batalha em Ponta Grossa contra o Ferroviário, que ele fez os gols da virada do Vasco, depois dali não. Teve alguns gols importantes, como contra o Flamengo. O último gol dele, inclusive, ele saiu contra o Internacional, que deu uma esperança que o Vasco fosse ressurgir da partida, mas logo depois levou gol, né? O Vasco, se eu não me engano, estava perdendo de 1-0, chegou a empatar a partida, depois o Vasco levou outro gol. E, infelizmente, são coisas do futebol. Carinho, a coisa... pela identificação que o Alex Teixeira tem com o Vasco, isso não irá se apagar, mas aquela expectativa de ser o astro da equipe, infelizmente, não aconteceu. Então, boa sorte ao Alex, menos, claro, quando no Campeonato Brasileiro ele foi enfrentar o Vasco. E o Alexandre Matos irá aos Estados Unidos, tem uma reunião na 77 em Berlim com todos os clubes da 77, que o Jô Sport irá representar o Vasco. Antes seria o Paulo Brax, seria o representante do Vasco, porém o Paulo Brax foi demitido e o Jô Sport irá representar o Vasco. Inclusive, na entrevista coletiva do CEL, né, Lúcio Barbosa, ele disse isso, justamente sobre isso, né, que o Jô Sport iria representar o Vasco. E o Alexandre Matos tem apenas uma semana de Vasco, né, não deu tempo para ele situar em tudo, e por isso mesmo que ele vai aos Estados Unidos, né, ver perfil de atleta que a 77 quer, né, tentar situar em todas as situações da 77 o plano, inclusive, da empresa para o Vasco esse ano. Então, muito provavelmente, só depois que ele retornar ao Brasil, que terá a primeira entrevista coletiva com ele, a gente estaremos lá sobre a temporada de 2024 e muito provavelmente, não sei quem vai ser o primeiro entrevistado, mas todo mundo que estiver lá na coletiva terá
essa pergunta sobre qual será a ambição do Vasco em 2024. Pode falar em ambição do Vasco em 2024, um colega fez uma matéria hoje sobre as pretensões do Vasco nessa janela. Vamos falar sobre isso no Desperta Vascaíno. E para encerrar o nosso boa noite, essa edição, vamos falar também sobre ai, meu Deus, olha só, isso mesmo, nem lembro mais o que. Eu ia agradecer aos 843 inscritos. É um trabalho árduo que a gente faz, pouco valorizados. O Brasil valoriza realmente pouco as coisas. O próprio Vasco, eu acho que até deveria valorizar mais os ídolos do passado. E é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai falar sobre essa matéria desse companheiro e o que a gente entende sobre essa decisão da 77. Até mais.